Boa noite, irmãos. Abram comigo a palavra de Deus em Efésios 5, verso 18, versos de 22 a 33 e 6, versos de 1 a 4. Efésios 5, verso 18, em seguida, versos de 22 a 33, e por fim, capítulo 6, versos de 1 a 4. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Versos de 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Versos de 1 a 4 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Uma família cheia do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo, este é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, é certo que necessitamos ouvir unicamente a tua voz. É certo que necessitamos do Senhor agindo em nós e por meio de nós. Assim sendo, pedimos que tu venhas usar-me, meu Deus, que a minha boca seja a tua boca, que tu possas, em o nome de Jesus, trazer a cada um de nós palavras de vida, apesar de nós. Que assim seja, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Uma família cheia do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que no contexto bíblico existem famílias marcadas por tragédias. Me vem à mente a família de Davi, já que estupro, incesto, homicídio e conspiração encontramos na mesma, isto é, na família de Davi. Tragédias horríveis. Vocês sabem que tudo começa quando Aminon resolve estuprar sua meia-irmã Tamar. E assim o faz, causando uma revolta em Absalão, irmão de ambos, portanto também
filho de Davi. Revolta esta que resultou em morte, já que Absalão mata Aminon. Ante ao fato da morte de Aminon por Absalão, vocês sabem, Absalão tem que fugir de Jerusalém e fica um bom tempo distante de Jerusalém. Depois retorna e não recebe o que esperava receber do seu pai Davi, e fica revoltado, e resolve conspirar contra Davi, e assim o faz, e toma o trono de Davi. Estupro, incesto, homicídio e conspiração na casa do rei. Tragédias, tragédias. Irmãos, diante disto, é certo afirmarmos que tais coisas acontecem em casas desnudas da consciência do Evangelho. É certo afirmarmos que tais coisas acontecem em casas onde a ausência de temor de Deus, de preocupação em fazer a vontade de Deus. Isso porque em casas onde o temor de Deus é constante e permanente, tais coisas não acontecem, não ocorrem. Houve, portanto, na casa de Davi, mais carnalidade do que espiritualidade. Nós precisamos entender que os membros das famílias cristãs, isto é, pais, esposo e esposa e filhos, precisam ser cheios do Espírito Santo, precisam ser cheios de Deus, precisam ser convertidos. E aqui eu já digo que muitas tragédias acontecem em muitas casas, porque existem muitos membros de muitas famílias, de muitas casas, que se dizem cristãs, que não nasceram de novo. Gente que anda com a Bíblia de braço do braço, gente que canta na igreja, mas que não nasceu de novo. Porque a vida evidencia isto. A vida comportamental, as atitudes, a boca, o que é externado, evidencia isto. Até em casa de pastor. Às vezes a gente vê tantas coisas ocorrendo, e nós não nos atentamos para este fato. Pessoas que se dizem cristãs, que não nasceram de novo, e quando nasceram de novo, estão na vida cristã mais voltada aos prazeres do mundo do que às coisas de Deus, e precisam ser despertadas. Uma família cheia do Espírito Santo é o nosso tema. A razão se dá porque eu entendo que o verso 18 do capítulo 5 pode ser conectado com os versos de 22 a 33 do mesmo capítulo e com os versos de 1 a 4 do capítulo 6. Isso porque nos versos de 22 a 33 do capítulo 5 e versos de 1 a 4 do capítulo 6, o apóstolo Paulo define quais são os papéis dos membros da família cristã. Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do esposo? Qual é o papel dos filhos na ambiência da família cristã? E aqui eu já digo que o apóstolo Paulo começa dizendo que nós cristãos precisamos nos encher do Espírito Santo,
Porque no contexto intrafamiliar é impossível os membros de uma família cristã andarem de acordo com as funções estabelecidas por Deus para eles mesmos, sem estarem cheios do Espírito Santo. E às vezes a gente não vê a esposa, ou o esposo, ou os filhos fazendo o que o apóstolo Paulo diz aqui. Sabem por quê? Não só porque não estão cheios do Espírito Santo, porque não nasceram de novo, porque são ímpios vestidos de justos. Surge uma pergunta: mas o que acontece numa família cheia do Espírito Santo? Preste atenção. Em primeiro lugar, numa família cheia do Espírito Santo, a esposa é submissa ao esposo. É o que destaca o verso 22. As mulheres ou esposas sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Numa família cheia do Espírito Santo, meus irmãos, a esposa é submissa ao esposo. A esposa não entra na onda do discurso feminista da atualidade. A esposa não pega para si o discurso do empoderamento da mulher vestida do feminismo anticristão da atualidade. É uma esposa submissa, temente a Deus, que respeita o seu esposo. Por quê? O termo aí, submissas ou submissão, indica exatamente isso, respeito. Quantas esposas que não respeitam seus esposos? Falta Deus na vida, falta conversão. São rebeldes, se insurgem contra a liderança do esposo instituída por Deus. Se insurgem, batalham e batalham e batalham e batalham para que a liderança do esposo seja jogada no chão, porque estão na onda dos ímpios, das esposas ímpias, que não temem a Deus, que não possuem o Espírito de Deus, e assim vivem, e assim fazem. O papel da esposa é ser submissa ao seu esposo, é respeitar o seu esposo. Domingo passado, quem estava aqui, ouviu do presbítero Douglas, quando o mesmo expôs o texto de Provérbios 31, que a função da esposa cristã, chamada de sábia, é edificar sua casa. Quantas esposas não constroem, não fazem com que a casa, a família delas venham crescer, desenvolver. A palavra de Deus já diz que a esposa, quando não é sábia, não é submissa. E quando não é sábia, não é submissa, tragédia acontece na casa, ruína acontece na casa. Quantas esposas cristãs estão mais cheias do espírito de Jezabel do que do Espírito de Deus? Vocês sabem que Jezabel foi uma personagem do Antigo Testamento que manipulou, que maestrou a cabeça do rei Acabe. E se tornou uma víbora terrível, porque Acabe, na condição de rei, tinha o poder. E Jezabel manipulou-o para que o mesmo se insurgisse contra os profetas de Deus. Quantas esposas são mais ímpias dentro de suas casas do que justas? Vejam que o texto diz que devem ser submissas ao seu próprio esposo como ao Senhor. É uma relação pactual. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Porque, verso 23, o esposo é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A esposa, assim como a igreja, deve submissão, respeito ao seu esposo, como a igreja deve a Cristo. Esse é o papel da esposa. E quando a mesma não consegue, ela deve se colocar diante de Deus e deve dizer: Deus, me encha do Espírito Santo, porque na carne, de acordo com os meus prazeres, de acordo com o que eu ouço do mundo, eu não vou conseguir ser submissa. E em não sendo submissa, eu vou fazer com que tragédias assumam a minha casa. Muitas não optam pela alternativa de se curvarem diante de Deus e clamarem para que Deus venha esmagar a carne, venha esmagar as paixões, os prazeres mundanos. Porque, na verdade, o interesse é continuar na condição de Jezabel, na condição de quem manda, de quem domina, de quem governa. E está na moda hoje. Está na moda. A inversão de papéis. Esposas se tornando cabeças. Está na moda. Esse é o discurso que a gente ouve nas mídias. Na mídia televisiva. E mais demais, uma esposa cheia do Espírito Santo, que nasceu de novo, ela vai exercer o seu papel como esposa. Ela vai exercer o seu papel. Ela vai ser submissa. Ela não está preocupada em agradar os homens, mas em agradar a Deus. Me vem à mente Abigail, esposa de Nabal. Vocês sabem que Nabal foi um homem perverso. Abigail, uma esposa temente a Deus. Ante um fato em que uma tragédia podia envolver a casa de Nabal, em função de um insurgimento de Nabal contra os soldados de Davi, Abigail, na condição de mulher sábia, ciente do ocorrido, foi até Davi clamar pela vida do seu esposo, para que uma tragédia não envolvesse a sua casa. Davi a ouviu, mulher temente a Deus, mulher submissa. Uma esposa submissa a Deus pode viver com um Nabal, que ela vai se comportar como uma Abigail. Uma esposa temente a Deus, cheia do Espírito Santo, ela não vai, em vendo defeitos no seu esposo, detonar com seu esposo. Ela não vai tocar trombetes. Ela não vai abrir a boca contra seu esposo. Quem faz isso são as esposas mundanas, que se dizem convertidas, crentes, mas não nasceram ainda de novo, porque as esposas convertidas, crentes, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, elas vão fazer de tudo, como nós temos N exemplos na história do povo de Deus, de acordo com a santa e bendita palavra de Deus, para que a sua família continue de pé. A Bíblia já diz que a esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Tudo começa com a submissão. Tudo começa com respeito. Vejam que no final do verso 33, o apóstolo Paulo fecha dizendo: e a esposa respeite ao seu esposo. Eu e você, nós sabemos o que significa o termo respeito. Não há relação que subsista entre um casal sem respeito. Quantas esposas que se dizem cristãs, com palavras sujas na boca, de desrespeito, de desonra. Uma esposa cheia do Espírito Santo é submissa, ela respeita,
ela sabe qual é o seu papel, ela não está aí com o discurso da atualidade, ela não está preocupada em andar de acordo com a filosofia do momento, ela não está preocupada em surfar na onda das filosofias feministas da atualidade. Ela não está preocupada com o que sua amiga diz, com o que sua vizinha diz. Ela está preocupada com o que a palavra de Deus diz, com o que a palavra de Deus ensina. Uma família cheia do Espírito Santo, meus irmãos, é uma família onde a esposa é submissa ao seu esposo. Isso tem a ver com respeito. Isso tem a ver com uma mulher, uma esposa que batalha, como um soldado em campo de guerra, pelo bem do seu próprio esposo. Se preciso, se diminui para que o seu esposo cresça. Como ressalta o adágio popular, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Segunda coisa que acontece numa família cheia do Espírito Santo é o amor do esposo pela esposa como Cristo amou a sua igreja. É um amor sacrificial. Vejam aqui que esse texto é mal interpretado, porque a sequência do texto é: a esposa que é submissa é amada, é guardada por seu esposo. O apóstolo Paulo não está fazendo apologia ao seguinte: o esposo tem que amar a esposa, mesmo a esposa negando esse amor, mesmo a esposa chutando esse amor, mesmo a esposa desrespeitando esse amor, mesmo a esposa pisoteando esse amor. Não é isto. Senão, vejam que o verso 24 diz: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Maridos, verso 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. A igreja que Cristo amou é a igreja que se submete a Cristo. É a igreja que é submissa à voz do seu esposo. É óbvio, meus irmãos e minhas irmãs, que o esposo vai amar a esposa que é submissa. Jesus não morreu por bodes, Jesus não morreu por cabritos, Jesus morreu por ovelhas. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há um discurso hoje entre, infelizmente, as esposas cristãs, que é o seguinte: nós podemos fazer de tudo, podemos chutar o pau da barraca, podemos ser submissas, podemos desagradar o nosso esposo, que este deve nos amar de modo sacrificial, recorrendo a esse texto, de modo errado, equivocado. Porque está explícito aqui que Cristo amou a sua igreja. É certo, portanto, dizer que quem não corresponde por meio da sua vida ao amor de Cristo é tratado por Cristo como bode, como joio, como alguém que nunca foi amado por Cristo. Tem muito esposo cristão, temente a Deus, fiel a Deus, amando, se doando, se entregando, se sacrificando, mas não há resposta, não há ausência, e não há em nenhum lugar na palavra de Deus o ensino que diz que este deve continuar fazendo isso sem resposta. Vocês sabem que muitas vezes, muitas pessoas usam esse texto para justificar uma coisa insana. Há casos que tragédias precisam ser evitadas. Se não há resposta, se não há afinidade, se não há reciprocidade, se não há ligação, se não há conexão.
Vejam que o próprio Jesus diz: se alguém pecar, vá até este com uma ou duas testemunhas. Exorta-o. Em este não ouvindo, leve este até a igreja, ou comunique à igreja. Em este não ouvindo, considera-o como gentil e publicano. O amor precisa ser respondido. Isso está explícito no texto. Cristo amou a sua igreja de modo sacrificial, esta que haveria de responder a Cristo de maneira obediente, sendo submissa a Cristo. Não há, meus irmãos, em nenhum lugar no santo e bendito Evangelho a recomendação para um sacrifício sem respostas. Para um sacrifício sem respostas. Não há em nenhum lugar do Evangelho a recomendação para nos arrebentarmos na vida por quem não responde ao Evangelho. Uma família cheia do Espírito Santo é uma família onde a esposa é submissa ao esposo. É uma família onde o esposo ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Há uma relação recíproca, submissão e amor. Porque Deus é lógico. Porque Deus é lógico. Em terceiro lugar, numa família cheia do Espírito Santo, o pastor, aliás, o esposo, é pastor. É o que diz aí o verso 26. Que a sequência do verso 25, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É um termo aqui sacerdotal. O apóstolo Paulo está dizendo que o esposo, ele tem o papel de pastor dentro da sua casa. A esposa é submissa, o que significa que a esposa, juntamente com os membros da família do esposo, escuta o pastor, o esposo na condição de pastor da sua casa. O esposo é o pastor, é quem ensina. A palavra de Deus é quem orienta a sua casa, mas vocês sabem que existem muitos filhos que não escutam, existem muitas esposas que não escutam, e também existem muitos homens que não são pastores. Mas há casos onde a esposa não responde ao chamado do evangelho, ou seja, onde ela não é submissa e o esposo tenta ser pastor e ela não deixa, porque ela quer o domínio. E os filhos também não deixam, não escutam. Se não há submissão por parte da esposa, se não há amor por parte do esposo, se não há o exercício por parte do esposo sacerdotal dentro da sua casa, tragédias. Basta um membro não cumprindo o seu papel para a família desandar, para o caos tomar conta da família. Alguém já disse que se o esposo acordar chateado, nada acontece. Se os filhos acordarem chateados, nada acontece. Mas se a esposa, a mãe, acordar chateada, a casa desanda. Sabem por quê? Porque a mulher é rainha do lar. É o que Provérbios 31 destaca. Ela põe em ordem a sua casa. Ela põe em ordem a sua casa. Acorda cedo e põe em ordem a sua casa. Esta, quando é nascida de novo, guiada pelo Espírito Santo. Tem o seu esposo como pastor. Tem o seu esposo como cabeça. Não se insurge. Ouve, escuta. Quantas esposas que conduzem os seus filhos para festas de amigos dos mesmos ímpios. A esposa, às vezes, é quem estabelece esse vínculo, essa conexão
que automaticamente vai distanciando os seus filhos, pensando no amanhã do Evangelho. Infelizmente, isso é um dado. Cerca de mais de 50% dos filhos de crentes de igrejas históricas que adotam este comportamento se desviam na adolescência, ou seja, a partir dos 14 anos. Porque teve a infância toda acostumada com festinhas mundanas. E às vezes o esposo tenta ser o pastor, ser o cabeça, mas há um insurgimento e às vezes é o inverso. É o esposo que faz. Quando um membro se desvia do seu papel, tragédias podem tomar conta de sua casa. E finalmente, numa família cheia do Espírito Santo, os filhos são obedientes aos pais, honram aos pais. O capítulo 6, versos de 1 a 3, destaca isto. Quantos filhos que não honram seus pais, filhos que desrespeitam seus pais, filhas e filhos que desrespeitam suas mães. Não há relação de respeito, não há relação de honra. Eu conheço histórias e mais histórias de filhos que não respeitam, que não honram seus pais. Filhos que se dizem cristãos, que possuem uma relação doentia, psicótica, mundana com seus pais. Não porque seus pais são mundanos, porque eles são mundanos. Não honram, não respeitam, se insurgem contra a liderança. E às vezes, a razão de uma esposa ou de um esposo não cumprir com o seu papel tem a ver com a relação que foi estabelecida desde muito cedo com seus pais. Alguém já disse que é difícil uma filha que não respeita a mãe ou o pai respeitar o esposo. Alguém já disse que é difícil um filho, homem que não respeita o seu pai ou sua mãe, amar a sua esposa. Se uma filha ou um filho não respeita os seus próprios pais, como estes vão respeitar outra pessoa? No caso, quando se casarem, o esposo ou a esposa. A palavra aqui diz honra os seus pais, respeito. A minha relação com minha mãe é de respeito. Às vezes, quando minha mãe me diz uma coisa, no impulso, eu digo não vou fazer. Mas aí eu vejo que, em função desta reação, a minha mãe fica tristinha. Aí meu coração amolece. Eu digo, não, mãe, a senhora está certa, eu vou fazer. Mas eu já vi filhos e filhas insensíveis, embrutecidos, selvagens para com os próprios pais. Gente assim não nasceu de novo. É estranho alguém que se diz convertido ou convertida com palavrões na boca, com xingamentos na boca, com agressividade, com ódio, com atitudes truculentas, sanguinárias, que nem ímpio, ou que muitos ímpios não fazem. E vocês sabem que há casos de pessoas assim, que se comportam assim, que agem assim. Filhos que não respeitam os pais. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde isso tem sido evidente. E, infelizmente, até entre filhos que se dizem cristãos, que não respeitam, que não honram, que não amam, que se insurgem.
Se não há o respeito pelos pais, não haverá o respeito pelo esposo ou pela esposa. E por mais ninguém. Se não há o respeito pelos pais, se não há o respeito pelo esposo, se não há o amor do esposo para com a esposa, não há respeito para com Deus, não há amor para com Deus. Porque em todo o texto é perceptível que é uma relação pactual. Assim como no Senhor. Assim como no Senhor. Assim como você tem que estar voltado ou voltada para Deus, você deve, na relação intrafamiliar, sendo esposa, estar voltado para o seu esposo na condição de esposa submissa. Sendo esposo na condição de quem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E eu já disse que é uma relação de reciprocidade, de resposta. O amor é dado quando há submissão, quando há resposta. Cristo morreu, como disse, por pessoas manchadas, aleijadas espiritualmente, cegas espiritualmente, mancas espiritualmente, mas estas pessoas, em encontrando com Cristo, mediante a aplicação da santa e bendita palavra por meio do Espírito Santo, elas se tornam submissas a Cristo, elas respondem a esse amor, meus irmãos. Esposas, o seu esposo deve amar você como Cristo amou a igreja. Isso tem que ter resposta. Isso é automático. Isso é automático. Eu concluo esta mensagem ressaltando que se nós, enquanto membros de uma família cristã, não formos cheios do Espírito Santo, tragédias tomarão conta da nossa casa. Se um membro deixar de cumprir o seu papel, se tornando filho de Belial, eu podia aqui citar casos e mais casos envolvendo famílias, no contexto bíblico, como a família do sacerdote Eli, já que este teve 2 filhos, Ofni e Finéias, tidos como filhos de Belial. Gente que trabalhava dentro da casa de Deus, com o coração no inferno. Tinha um rosto de cristão, tinha roupa de cristão, tinha um discurso de cristão, mas o coração de ímpio. Põe-se de pé.